Vamos orar mais uma vez, curve sua fronte, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tarde, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, nesta casa de oração, pela oportunidade que tivemos, Senhor, de Te louvar, de Te bendizer, de oferecer, Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, dos nossos recursos financeiros. E agora nós estamos aqui, Senhor, abertos para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, quebrando sofismas, quebrando altivez, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja aniquilado, e a Tua vontade seja estabelecida, e que todo intento do maligno seja neutralizado pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre o terceiro princípio do seminário Paz e Provisão. Eu me lembro, há muitos anos, no ano de 95, 96, 97, o Danduque vinha muito a Campo Grande e vinha muito à nossa igreja. E tinha uma ministração dele, falava, no centro da vontade de Deus, a paz, poder e provisão. Diga, no centro da vontade de Deus, a paz, poder e provisão. Então, e essa é a mais pura verdade. Quando nós estamos alinhados ao propósito de Deus, nós vamos desfrutar de paz, nós vamos desfrutar de provisão plena. Isso não quer dizer que você não vai passar por problema, isso não quer dizer que você não vai ter dificuldade, isso não quer dizer que um dia você acorda e o dia ruim chegou. Não, isso quer dizer que você vai vencer o dia ruim. Você vai vencer as dificuldades, você vai vencer os problemas, mas dentro de você, você vai encontrar uma paz plena e perfeita. Dentro do seminário, o primeiro princípio é aliança, diga aliança. E quando nós pensamos em aliança, a Bíblia ela é cheia de homens que estabeleceram alianças. Alianças com Deus, aliança entre homens. E na nossa sociedade, a aliança mais conhecida que temos é o casamento. Nós sabemos que hoje, na atual sociedade, o inimigo, de uma forma sorrateira, ele vem semeando através da mídia, através de atos de entretenimento, através de tantas áreas, semeando coisas para que as pessoas não valorizem o casamento. Mas eu louvo a Deus porque muitas pessoas, e principalmente nas igrejas, os antigos, têm valorizado a questão do casamento. Ali é um pacto entre duas pessoas, e esse pacto geralmente é feito até que a morte os separe. E quando esse pacto é quebrado, o que acontece? Libera-se um espírito de morte para vir, a não ser que haja uma plena e completa restauração, para que esse espírito seja banido e esse casamento seja restaurado. O inimigo, muitas vezes, ele vem com as suas sutilezas, mas o fato é que Deus é fiel, e Ele nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Mesmo que o homem fale no seu pacto, mesmo que o homem fale na sua aliança, Deus jamais falha na sua aliança. Porque Deus é amor, e esse amor de Deus é que faz com que Ele persista. Uma das provas vivas que nós temos hoje é a nação de Israel. A aliança que Deus fez com Abraão. A nação de Israel, ela deixou de existir como nação quase 19 séculos, e hoje ela novamente ressurgiu, por causa do quê? Da aliança que Deus fez com o homem, e a aliança que fez com esse homem faz com que essa nação esteja viva até hoje. Mas essa aliança que Deus fez com Abraão também reportou uma aliança, muitos anos depois, que foi a aliança de Jesus Cristo, que Deus faz através de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, eu e você hoje podemos nos chamar de irmãos. Através de Jesus Cristo, hoje nós temos a vida eterna, nós temos direito à vida eterna.
vivemos eternamente e desfrutar da presença, da doce e maravilhosa presença de Deus. E quando nós temos essa doce e maravilhosa presença de Deus, eu falo, o que nos impede de fazer coisas que não agradam a Deus é o temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que a gente possa guardar o temor do Senhor para avançarmos nessa caminhada. E se porventura você que está aqui nesta tarde, que ainda não teve uma experiência, não teve um encontro com Deus, eu te convido a ter essa experiência. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu me lembro, eu tinha apenas 11 anos, mas eu já tinha consciência plena do que eu queria, quando eu levantei a minha mão para aceitar Jesus, e nunca voltei atrás. E dentro dessa caminhada, por quê? Passei por lutas, passei por dificuldades, tive problemas, mas eu nunca pensei em desistir. E esse é o grande segredo. Por quê? Porque Jesus é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu não sei com você se Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, mas para mim Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Um dia minha esposa ainda disse: quem é a pessoa que você mais ama no mundo? E ela pensou que eu ia dizer ela, mas eu disse Deus. E ela disse, ainda bem, depois de alguns anos, ela falou, ainda bem que você disse Deus, porque se fosse eu já tinha dançado. Quando a gente ama Deus em primeiro lugar, esse temor nos impede de voltarmos atrás. O temor do Senhor nos faz avançar, nos faz querer vencer, sem jamais desistir. Então eu quero te dizer, você que está aqui, eu gostaria que todos fechassem seus olhos agora, repetisse uma oração comigo. Diga, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pelo dom da vida, por estar aqui neste lugar. E eu quero declarar que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, e que não há nenhum outro. Eu reconheço que Ele é o único caminho que pode me conduzir até o Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Você que nunca fez essa oração, eu quero te dizer que se você creu no que você falou, hoje um novo tempo começa na sua vida. E que você comece a viver esse novo tempo na sua vida. Porque Deus, Ele está pronto para transformar e mudar totalmente a tua vida. O segundo princípio é a meditação. E quando nós falamos de meditação, nós não estamos falando das pessoas ficarem zen. Não estamos falando das pessoas esvaziarem a mente. Porque muitas pessoas pensam que meditação é esvaziar a mente. Meditação é você pegar a palavra de Deus e você tê-la o dia todo. Às vezes um texto que você lê pela manhã e aquele texto, Deus, às vezes Ele fala comigo, às vezes um texto por ano. Às vezes no início do ano Ele me fala um texto, e aquele texto eu carrego ele o ano todo, e Ele ministrando no meu coração sobre aquele texto. Mas algo pessoal para a minha vida, algo que eu preciso, e volta e meia aquele texto está na minha mente, eu meditando, e eu falando, e eu declarando aquilo, e isso é meditação. Mas a despeito desse texto anual, muitos textos vêm à minha mente, muitas circunstâncias que adversas se levantam, eu tenho a palavra de Deus dentro de mim para meditar, uma palavra totalmente contrário àquilo que está vindo para tentar me derrubar, e eu encho a minha palavra com aquilo. Isso é uma luta na nossa mente. Tem uma frase aí no mundo, né, que mente parada é oficina do diabo. Então a nossa mente, ela não pode estar parada. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus.
Diga, cheios da palavra de Deus. Nós temos as nossas escolas, queridos. A escola de fundamentos, nós temos liderança avançada, 1, 2, para que você possa ali se encher da palavra e sim, cada dia mais buscar. Aqueles que são mais antigos, nós tínhamos a escola bíblica dominical, e lá as crianças tinham que aprender um versículo. Eu sei que as nossas crianças aqui aprendem. Eu tenho uma formação toda a minha adolescência por conta disso, guardava aqueles versículos, gravava, a gente tinha que decorar, e aquilo a gente parece que é algo bobo, mas aquilo na realidade trouxe uma formação. Tem um texto que eu amo: escondi a minha palavra escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, é quando eu guardo a palavra de Deus, é quando eu medito nessa palavra, é que eu vou ter vitória, que eu vou poder usar a palavra nos momentos de dificuldades da minha vida. Então, que você possa meditar constantemente. E vamos entrar no tema que é o terceiro princípio, que é a unidade. E é um tema fantástico, eu gosto muito desta palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. Nós vamos ler o primeiro versículo, que é o 11. E a unidade fala exatamente do que? Do mesmo propósito, fala da mesma disposição mental. E nós vamos entender isso um pouco mais avançando nesses textos. O versículo 11 diz assim: e eu já não estou mais no mundo. Isso aqui é uma oração de Jesus. Jesus está fazendo uma oração e ele está conversando com os discípulos. Depois ele entra numa oração, diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então nós olhamos para essa oração de Jesus e ele diz assim: guarda em teu nome aqueles que me deste. Então são vários. E aí diz: para que sejam um. O verbo ser aqui está no plural, para que todos fossem um. E aí quando a gente pensa todo mundo ser um, que é isso? Então é a mesma disposição mental, é estar no mesmo propósito para o qual Jesus veio ao mundo. Esse mesmo propósito que Deus enviou Jesus do mundo para a terra, Jesus está orando para que os discípulos tivessem a mesma disposição mental que ele tinha, para que eles fossem um só. Se a gente entende o poder da unidade, se um casal entender o poder da unidade, se a igreja de Jesus entender o poder da unidade, mas não racionalmente, mas entender no espírito, nada pode nos deter. E nós vamos ver isso adiante. Vamos para o verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a continuação da oração de Jesus. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E é interessante que Jesus, ele tem essa consciência de que ele busca viver essa vida de santidade, para que os discípulos dele pudessem viver essa vida de santidade também. Verso 20. E não rogo somente por estes, ele está falando daqueles que estão ali, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus já orou por você. Lá em Israel, quando ele se encontrava, ele falou: aqueles que hão de crer em mim. Então, Jesus fez uma oração que atravessou séculos. Eu e você não vamos estar mais aqui, mas essa oração ela vai continuar nas gerações dos nossos filhos, netos, bisnetos. Por quê? Porque a palavra ela tem um poder de transcender gerações e mais gerações. E o 21, que é onde nós queremos focar, para que todos, e aqui agora ele está falando, estou orando por aqueles que hão de crer em mim, que somos nós hoje,
E fala para que todos, está falando sobre eu e você, sejamos um. Você está entendendo a importância de sermos um? E ele diz: sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Esse texto ele tem um poder tão extraordinário, mas que às vezes nós não nos detemos para analisar, para pensar sobre o poder dessa palavra. Quando todos nós formos um, como Jesus e o Pai é um. Então Jesus e o Pai é um, Jesus, o Espírito Santo e o Pai é um. E aí Jesus está falando quando nós somos um nele, quando toda a igreja entender esse propósito, tivermos a mesma disposição, o mesmo pensamento, o mundo vai crer que Jesus foi enviado. Isso tem acontecido porque Jesus já veio há 2000 anos atrás. E durante esses 2000 anos, século após século, os discípulos de Jesus foram caminhando num processo de unidade. E as pessoas, mesmo sem nunca terem visto Jesus terrenamente, eles creram. Creram no século I, creram no século II, no século III, no século passado, nesse século, e as pessoas continuam crendo. Por quê? Porque existem pessoas que têm se tornado um, e as pessoas olham para nós e veem o quê? Jesus em nós. E é isso que impacta a vida das pessoas. Porque hoje você que tem vivido essa essência dessa palavra, vivido essa essência de unidade com o seu apóstolo, com o seu pastor, com o seu discipulador, com o seu líder de célula, essa unidade que nós temos vivido, isso vai transcorrendo, mesmo sem você abrir a boca lá no seu trabalho, as pessoas começam a ver, você está diferente, as pessoas veem o impacto que existe da sua vida nas outras pessoas, as pessoas veem a alegria do Senhor na tua vida, e tudo isso acontece por quê? Porque você está ligado numa unidade. Você está ligado ao corpo de Cristo, ligado a esse corpo que está ligado ao corpo universal. E quando você está ligado debaixo das autoridades estabelecidas, e existe um sincronismo de unidade, esse poder vai tocar a vida de muitas pessoas. Eu tenho visto isso acontecer. Recentemente, minha esposa ela fez um evento com as pessoas do trabalho dela. E várias delas falaram assim: eu quero ir para o encontro. Ela não falou, ela não pregou, ela simplesmente foi ela. E eu sei que aqui tem muitos exemplos de pessoas assim, que às vezes lá no seu trabalho pessoas começam a falar: eu quero ir na sua igreja, eu quero ir na sua célula. E às vezes você está falando com alguém sobre a sua célula e alguém fala: eu quero ir nesse lugar onde você está falando. Por quê? Porque existe uma aliança. E essa aliança está estabelecida numa unidade. Vamos para o próximo texto. Qual é a intenção de Satanás? Toda a intenção de Satanás é quebrar a unidade. Quando se quebra a unidade, o inimigo, então, ele consegue avançar. Se você estudar o sistema romano de guerra, eles trabalhavam numa formação de unidade, e vários outros exércitos eles trabalhavam, onde eles fechavam aqui, às vezes fechavam em cima por causa das flechas, e acontecesse o que acontecesse, eles não abriam. Se alguém morresse, eles juntavam o outro e fechavam o elo. Eles não deixavam quebrar ali a corrente, e assim eles avançavam e conquistavam, porque eles entendiam o poder da unidade na batalha. Todo grande general, ele entendia que a unidade era essencial para eles ganharem a guerra. Se levantasse qualquer soldado desertor,
ele contaminaria todo o rebanho. Tanto é, todo o exército ali. Tanto é que Deus falava que quando a nação de Israel ia para a guerra, fosse para a guerra, se tivesse um medroso, não era para ir na guerra. O medroso não era para ir para o campo de batalha, porque ele ia contaminar todos os soldados. Então, a unidade ela é fundamental. Você está aí ao lado do seu irmão e é como um elo onde você segura no braço do seu irmão assim, e ali você forma uma corrente, onde juntos nós estamos avançando e rompendo. Mas todo o intento, todo o propósito de Satanás é quebrar esse elo, quebrar essa corrente, quebrar essa unidade. Nós vamos ver isso lá em Abraão e Ló. Gênesis 13. Fico vendo Abraão, ele sai da sua terra e Ló vai com ele. Os dois, eles caminham em unidade plena. E nessa unidade, os dois ficam ricos, crescem o rebanho, eles avançam. E o rebanho cresce tanto que, de repente, o que acontece? Contenda. Versículo 7. 13, 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Houve o quê? Contenda. Todas as vezes que o inimigo quer destruir um lar, ele vai entrar com a contenda. Ele vai entrar com uma facção. Ele vai entrar com alguma coisa sorrateira às vezes, que as pessoas não percebem. E aí é onde começa. Eu falo, amar não é olhar um para o outro e dizer eu te amo. Amar é olhar os dois juntos na mesma direção. Porque é disposição mental, é juntos no mesmo propósito. Mas quando um casal, um começa a ter um propósito e o outro começa a ter outro propósito, o que vai gerar? Contenda, facção. Vai começar a haver uma cisão no relacionamento. E aí o que acontece? Abraão então chama Ló e fala, não é bom o que está acontecendo. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló então olha e vê as campinas do Jordão que estava próximo de Sodoma e Gomorra. E ele então fala, bom, não vou precisar trabalhar, não vou precisar correr atrás de pasto, porque aqui tem pasto abundante, ficou por ali. E Abraão então foi para o outro lado, e quando Abraão se apartou de Ló, Deus chega para ele, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, Deus chega para ele e fala, Abraão, agora levanta os teus olhos para a esquerda, à direita, para frente, para trás, tudo o que você está vendo, eu vou te dar a tua e a tua descendência. E o que aconteceu com Ló? Tragédias acontecem quando nos desviamos do propósito. O apóstolo ministrou esses dias aqui falando isso. E ele tem falado constantemente sobre essa frase. Tragédias acontecem quando nós nos desviamos do propósito. Ló se desviou do propósito e a vida dele virou uma tragédia. Perdeu tudo que ele tinha, perdeu a esposa e as duas filhas que sobrou, teve um incesto com as duas filhas. E aí nasceu dois povos que foram os inimigos de Israel até hoje. Os moabitas e os amonitas. Vamos para o próximo texto. Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 17. Vamos ver o que a Bíblia fala da contenda, da facção. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria.
Mostre pelo seu bom procedimento, quer dizer, a maneira como nós lidamos, como nos relacionamos com as pessoas, como nós devemos nos relacionar com as pessoas, em mansidão de sabedoria. Sermos mansos. Não é aquela pessoa, se pisar no meu calo, eu explodo. Não, ser manso. E olha o que diz o próximo versículo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Todo princípio de facção é diabólico. Todo princípio de inveja é diabólico. Quando você sente inveja do seu irmão ou da sua irmã, na hora você tem que extirpar isso. Se de repente você vê ele que comprou um carro melhor e de repente fica aquele sentimento, na hora mata isso, meu irmão. Mata na hora, porque isso vai te destruir. É a mesma coisa, e o sentimento faccioso é exatamente a pessoa que começa a julgar as pessoas. Ah, deve estar fazendo alguma coisa errada. Aí começa a colocar dúvidas sobre o outro. Abre a boca para falar isso sobre o outro. E quando você abre a boca para falar do outro, você dá a oportunidade para quem está te ouvindo pensar o que quiser. E aí o que você está criando? Contenda. Você está criando, você está lançando semente para que o quê? Para que a facção, para que o PCC, o Comando Vermelho, se instale na sua vida. Irmão, essas facções aí, ó, só estão destruindo. Gente, olha tudo que é tipo de facção. Você olha esse PCC, esse Comando Vermelho, eles dominam o mundo do crime. E é um matando o outro, um brigando o outro, um encomendando a vida do outro, e tem que filmar para mostrar que realmente fez. É umas coisas horríveis. E eles só vivem assim. Estão totalmente debaixo da influência de Satanás, mas você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não permita que Satanás encha o teu coração com esse tipo de sentimento, porque isso não vem da parte de Deus. A síndrome da grama do vizinho é mais verde, né? Se a grama do vizinho é mais verde, é que está faltando você aguar a sua. Então, dá um jeito de aguar a sua, dá um jeito de cuidar melhor da sua esposa, em vez de ficar olhando para a esposa do outro, achando que ela é bonita, dá um trato nela, manda ela para o salão, gasta um dinheirinho, dá o cartão de crédito para ela, meu irmão. Chacaramanaio. Mas também dá um trato do maridão, né? O que ele gosta? Gosta de fazenda. Então, mas ele agrada o seu marido. Minha esposa hoje ficou amanhã em casa para fazer uma comidinha maravilhosa. Ela sabe que eu amo peixe, né? Se eu fui pescar, trouxe um peixe que ela fez hoje, né? Então, dá trabalho fazer peixe, não dá? Mas eu dei uma limpada no peixe antes, fique tranquilo. Eu ajeitei o peixe antes, né? Então, mas o fato é que cheguei em casa, estava aquela comida maravilhosa. Por quê? Porque ela sabe que eu amo. A Adriana faz uns banquetes, né? Quando nós vamos na casa da Adriana, assim, convida os amigos, o maridão que fica feliz. Não sei como ele é magro. Mas é que corre muito, joga muita bola, é por isso que ele é magro, para queimar as calorias. Vamos lá, o próximo versículo, 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Eu sei que todo mundo aqui já viveu os seus dias terríveis dentro de casa, onde você fala A e a esposa entende B. Eu já vivi isso. Isso é um inferno. Eu já vivi esse inferno. E se eu falar, levanta a mão quem já viu esse inferno? Só se você é ET para não levantar a mão.
Porque todo mundo, meu irmão, passa isso. Você quer comer um trem, a mulher quer comer outro. Você quer ir numa loja, ela quer ir na outra. Você quer ir para Cuiabá, ela quer ir para São Paulo. Outros falam assim, eu quero ir para Bahamas, ela quer ir para a França. Então, mas o fato é que esse espírito de contenda, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Isso quer dizer que a mulher tem a capacidade dada por Deus para gerir a sua casa e conduzir o seu marido. O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Então ela conduz a cabeça para onde ela quer. Então isso chama-se sabedoria. Mas a mulher que tem falta de sabedoria, a Bíblia diz o quê? Peça a Deus, que a todos dá. Então se você não sabe como lidar, começa a buscar de Deus. Deus vai te dar. Para que a inveja, para que a contenda, para que a facção não entre na sua casa e destrua o seu lar. Porque toda intenção de Satanás é roubar, matar e destruir. Essa é a intenção de Satanás. Não tem outra, pode tirar. Então, não tem outra intenção, querido. Satanás só quer roubar a tua paz, roubar a tua alegria, roubar tudo aquilo que te faz feliz. Ele não gosta de te ver feliz. Ele não gosta de você viver em paz. Eu lembro quando o apóstolo falou assim, que um dia ele estava muito tranquilo, e aí o diabo soprou no ouvido dele, falando assim, você é muito irresponsável. Mas quem diz que responsabilidade tem a ver com paz? Paz é você descansar, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é paz. Não importa, está dando errado, mas Deus está no controle. No final, tudo vai dar certo. Tudo dá certo quando você confia em Deus. Pode não sair do seu jeito, mas vai sair do jeito de Deus. E do jeito de Deus é melhor do que o seu. Amém? Se quiser aplaudir, pode aplaudir. O último versículo. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem da parte de Deus, querido. E que todo homem, toda mulher tem que buscar essa sabedoria. Diga, casa dividida não subsiste. Marcos 3, 22. Põe para mim. Um dia Jesus estava expulsando demônios. E aí os inimigos de Jesus aqui, os escribas que tinham descido de Jerusalém, diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então eles estavam começando a acusar Jesus, que Jesus estava expulsando o demônio pelo demônio. E aí o que Jesus fala, e chamando assim, disse-lhe por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? É inimaginável isso. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então o que acontece? É que muitas vezes as pessoas, elas não têm o discernimento correto. Quem é o inimigo dentro da sua casa? Quem é o inimigo dentro da sua empresa? Quem é o inimigo naquilo que você trabalha? Entenda uma coisa, o inimigo não é uma pessoa de carne e osso. O inimigo você não consegue enxergar com seus próprios olhos. O inimigo, ele é sorrateiro. O inimigo, ele coloca pensamentos. O inimigo coloca palavras na sua mente, ou ele libera palavras e aquelas palavras ficam ecoando na sua mente. O inimigo, na verdade, sabe o que ele planta? Ele planta minas. Sabe aquelas minas terrestres que fica escondida? Quando alguém pisa, ela explode. É assim que o inimigo faz. Só que ele não planta minas terrestres na sua mente, ele planta palavras, ele planta imagens. Nunca uma geração foi tão tomada pela pornografia como no nosso tempo.
Porque a pornografia está no seu celular, na sua mão. A internet está aí, você pode acessar o que quiser, ainda é um território sem lei. Estão estabelecendo novas leis, estão trabalhando, o Brasil está trabalhando para isso, sobre as leis da internet. Mas ainda é um campo vasto, onde muitas pessoas acessam o que quiser, a hora que quiser. E aí onde o diabo tem implantado essas imagens, essas palavras, essas coisas, e é por isso que muitas coisas estão trazendo destruição nos lares, nas famílias, na sociedade. Porque uma sociedade se torna decadente? Porque ela começa a ouvir as palavras do inimigo, começa a ouvir as palavras do diabo, começa a concordar com Satanás. E Jesus nos chama para concordar com ele. Porque se concordarmos com ele, não existe nada que pode nos deter. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 11, versículo 6. E eu quero encerrar com essa palavra. Vamos ler 2 textos. Esse e depois vamos ler o último. Gênesis 11, 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O que aconteceu? Isso aí foi lá na Torre de Babel. Os homens decidiram: vamos construir uma torre que toque nos céus. E todos tiveram a mesma disposição mental, e gastaram todas as suas energias e começaram a construir. E a Bíblia diz que Deus resolveu visitar a terra, e chegou aqui, e olha isso. E essas são as palavras de Deus, Deus falando. Está lá a reunião entre Jesus, Filho, Deus e o Espírito Santo. E o Senhor disse para quem? Disse para o Espírito Santo e disse para Jesus: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição. Sabe por quê? Porque havia unidade. Tudo que eles decidirem fazer, eles vão conquistar. Você olha para um casal que está unido no mesmo propósito, não existe nada que impeça eles de conquistar. Se eles são unidos e olham para aquilo e eles têm um foco naquilo, eles vão e eles conquistam tudo. Por quê? Porque há uma unidade. Não é um falar que quer um para um lado e outro quer ir para o outro lado. Não, eles têm unidade, eles conversam, definem e vão trabalhar em prol daquele objetivo. E quando eles caminham em prol daquele objetivo, as coisas acontecem. Eu me recordo quando o apóstolo ia construir a casa dele, e ele, a apóstola, tinha uma divergência. Ela queria de um jeito, ele queria de outro jeito, e a casa não saía, passou meses, não saía, até que eles sentaram e falaram: não, nós temos que definir hoje. Vamos ter que definir o que a gente quer. E quando eles definiram, a casa saiu. Por quê? Porque houve uma definição, alinhou o propósito, alinhou o coração. Vamos fazer desse jeito. Então, o fato é que na vida nossa, às vezes muitas coisas não funcionam exatamente por quê? Porque não existe direção e não existe unidade. Tem que ter unidade, mas tem que ter direção também. O homem é aquele que dá direção. Então, vocês falam: vamos por esse caminho, sentam, conversam e avançam. Uma empresa, da mesma forma. Você que trabalha numa repartição pública, você que é chefe de alguma área, entenda uma coisa: você foi colocado ali para liderar. E liderança é influência. Nós estamos no ano da influência. Então, você tem autoridade suficiente para influenciar. E quando que você influencia? Quando você tem uma palavra chamada credibilidade. Quando você tem credibilidade, você influencia. Agora, quando você não tem credibilidade, você pode falar quantas vezes quiser. Eles vão te ouvir porque você paga eles. Depois sai de lá, falam mal de você, reclamam de você. Por quê? Porque você não tem credibilidade. Mas se você tiver credibilidade, você vai influenciar. Aonde quer que você estiver, se você tem credibilidade, você influencia. E você vai tocar a vida das pessoas. Deus quer que você seja um agente de influência nessa sociedade, na sua família, na sua casa, por onde você passar. E último texto, 1 Coríntios 1:10. Nós vamos encerrar.
Os músicos podem subir. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Fala, que digais todos a mesma coisa. Deus tem dado com muita sabedoria ao nosso líder, o apóstolo Edmilson, para alinharmos a nossa linguagem. E nós estamos avançando nisso, para que todos digam a mesma coisa. Esses dias ele foi convidado para ir no jantar de casais que o pastor Messias e a pastora Cida organizam. E ele sentou e começou a ver os discípulos fazer igualzinho. E como alegrou o coração dele. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo uma mesma coisa. Quando existe esse alinhamento, alguns podem falar da Igreja Universal, mas ela alcançou o mundo. Por quê? Porque todos dizem uma coisa só. Então você vê que eles fazem as coisas igual, porque existe unidade. E quando há unidade, cresce, avança. Mas o líder da direção, a visão que Deus deu ao Bispo Macedo foi essa: a visão de expansão para o mundo todo. A visão que Deus tinha dado para o nosso apóstolo era Campo Grande, até o ano passado, até o início do ano passado, né? Agora é as nações. Então nós vamos avançar, porque a direção é as nações, e em unidade com o nosso apóstolo nós vamos alcançar as nações. Nós vamos ampliar o território. O ano que vem ele já profetizou aqui de manhã que nós vamos abrir mais 2 igrejas, e depois são 4, e depois são 8, quando vê, nós vamos dominar. Fala, está tudo dominado. Só para encerrar, leia comigo isso aqui. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Aplauda o Senhor.